Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. O texto que eu vou ler está no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 44, versos 3 a 5. Maior pregador do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, dizia que quando você lê a Bíblia e expõe a Bíblia com fidelidade, é o próprio Deus falando conosco. E se você tem essa consciência, o ambiente precisa mudar. Porque Deus está aqui. E a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é tremenda. A voz de Deus despede chamas de fogo. E essa palavra não volta vazia. Atentamente ouça o que diz a palavra. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva. Brotarão como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria palma da mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Meus irmãos, eu tenho tido a bênção e o privilégio de percorrer todo o Brasil e muitos outros lugares do mundo. De ter pregado aqui no Brasil em mais de 1000 igrejas das mais diferentes denominações. E eu estou absolutamente convencido da importância, da pertinência e da urgência do assunto tratado neste ano. Aviva a tua obra, ó Senhor. A igreja evangélica brasileira precisa de avivamento. Nós crescemos numericamente de forma espantosa, mas não influenciamos a nação brasileira. Temos número, mas não temos poder. Temos grandes ajuntamentos, mas não temos quebrantamento. Temos muita fala, mas temos pouco evangelho. Pregamos muito aos ouvidos, mas pregamos pouco aos olhos. Nós precisamos de avivamento. E eu quero dizer para você que o cenário hoje é de uma vasta multidão que corre freneticamente atrás de bênçãos e não busca o abençoador. Uma multidão fascinada por riqueza da terra, mas não tem a riqueza do céu. Uma multidão que corre sofregamente atrás de milagres, mas não conhece o Deus de milagres. E eu quero lhes dizer que avivamento não é busca de bênção, é busca de Deus. Nós poderíamos ter todas as dádivas de Deus, poderíamos ser um povo rico, poderíamos ser um povo saudável, poderíamos experimentar milagres dia após dia, momento após momento, mas se Deus não for o centro da nossa vida, tudo isso não faz sentido. Avivamento não é esquisitice espiritual. Avivamento não é histeria coletiva.
Avivamento não é correr atrás das últimas novidades do mercado da fé. Avivamento é a manifestação soberana e sobrenatural da presença manifesta de Deus na vida do seu povo, gerando quebrantamento, gerando arrependimento, gerando sede de santidade, voltando a igreja para a palavra e para a oração. E quando a igreja experimenta o poder do Espírito Santo, a igreja impacta o mundo e transforma a sociedade. É nesse avivamento que eu creio. É por esse avivamento que eu oro. E é sobre esse avivamento que eu gostaria de falar para você nessa noite. O texto em apreço nos fala sobre 4 verdades. E eu vou me deter a elas. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento precisa ser buscado ansiosamente pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Se você está com a sua Bíblia, olhe comigo o texto. Em primeiro lugar, o avivamento é promessa de Deus. Está escrito assim no verso 3: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que o avivamento é uma promessa de Deus. E essa promessa tem 2 características. Primeiro, uma promessa segura. Porque quem está prometendo não é homem para mentir. Quem está prometendo não é uma igreja. Quem está prometendo não é uma denominação. Quem está prometendo não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo é o Deus Todo-Poderoso, soberano, Criador do universo, o Rei da glória, o Senhor que reina na nossa vida. Esta promessa é segura. Nenhuma força na terra, irmãos, nenhuma força pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A pobreza, a perseguição, nada disso pode demover os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Lá no passado, o sinédrio judaico tentou impedir o avanço da igreja, prendendo os apóstolos, açoitando os apóstolos e os intimidando. Mas quanto mais crescia a perseguição, mais a igreja crescia. Os imperadores romanos, a partir de Nero, perseguiram de forma implacável e impiedosa os cristãos, queimando-os nas fogueiras, crucificando-os, incendiando-os vivos para iluminar as noites de Roma. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Conforme diz um cântico, é obra santa, ninguém detém. No ano de 1553, na Inglaterra, assumiu o comando daquele país Maria Tudor, conhecido como Maria Sanguinária. Eduardo VI, filho de Henrique VIII, morre precocemente com 16 anos de idade. E a Inglaterra fica nas mãos de sua irmã Maria Tudor, que perseguiu de forma impiedosa os cristãos. Mandou para estaque e queimou em praça pública os 3 maiores líderes cristãos da Inglaterra: Ridley, Cranmer e Latimer. Muitos outros precisaram fugir da Inglaterra para poupar a sua vida. Quis a providência de Deus que Maria Tudor morresse cedo, 5 anos depois, 1558. E assumiu o governo da Inglaterra Elizabeth, ou Isabel, que governou de 1558 a 1603. E o primeiro decreto de Elizabeth foi que os foragidos deveriam voltar para a Inglaterra. Tendo contato com a reforma no continente, em Genebra, na Alemanha, na Holanda, os foragidos voltaram e voltaram para a Inglaterra fazendo 4 exigências. Queremos agora uma igreja com doutrina pura, com liturgia pura,
com governo puro e com vida pura, e desencadearam na Inglaterra um dos mais poderosos movimentos de reforma e avivamento de todos os tempos, o movimento dos puritanos. Quando Maria Tudor pensava que estava destruindo a igreja, ela estava promovendo a igreja, porque a igreja de Deus é indestrutível. A igreja de Deus marchará sobranceira, resoluta, vitoriosa, na força e no poder do Espírito Santo, e Deus prometeu derramar sobre ela do seu Espírito, do seu poder. Mas em segundo lugar, essa promessa não é apenas segura, essa promessa é também abundante. Volte os olhos para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem vocês que está falando de derramamento, está falando de torrentes, está falando de algo caudaloso, abundante, copioso. Deixa eu dizer para os irmãos aqui nesta noite, talvez o nosso maior problema espiritual é limitar a obra de Deus à nossa experiência. Deus tem muito mais. Deus tem infinitamente mais para nós. A mais audaciosa oração já feita na história da igreja foi feita por um homem preso, algemado. E aquele homem sob algemas orou a Deus e disse: para que a igreja fosse tomada, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. E eu pergunto a você, quem é Deus? Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Ele é maior do que tudo que Ele criou. Se você perguntar, mas e qual é o tamanho do que Deus criou? Nenhum astrônomo é capaz de responder isso exatamente. Mas os astrônomos afirmam que o nosso universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você conseguisse voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria nessa velocidade mais de 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade na outra. Pois Deus é maior do que tudo isso. E agora o apóstolo Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que Paulo está delirando ao fazer pedido tão audacioso, ele diz logo em seguida: ora, aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais. Infinitamente mais. Eu creio, irmãos, num derramamento do Espírito, eu creio em torrentes do Espírito, eu creio numa efusão poderosa do Espírito, eu creio que os céus podem se rasgar, e o Espírito Santo pode descer e sacudir a igreja, e levantar a igreja, e restaurar a igreja, e fortalecer a igreja, e usá-la poderosamente nos nossos dias. No século passado, havia uma família muito pobre nos Estados Unidos. Essa família era composta de 7 crianças pequenas de 13 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morreu, com 41 anos de idade, deixando a viúva com 36 anos, com 7 filhos pequenos para criar, e grávida do 8º filho. Muito pobre. Tudo que ela tinha foi levado pelos credores. E essa mulher não abre mão dos filhos, e com 39 anos de idade, com os cabelos brancos de tanto trabalhar para cuidar dos filhos, percebe que o seu 5º filho um dia disse para ela: mamãe, eu vou sair de casa, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E foi mesmo, foi para Boston, em Massachusetts. Um dia o seu professor de escola dominical, o Sr. Edward Kimball, vai lá na sapataria onde ele trabalhava e o levou a Cristo. E esse menino um dia está na igreja, e o pregador disse assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. E esse moço disse: meu Deus, eu quero ser esse homem.
E um dia esse rapaz caminhava em Nova York, pela Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com poder sobre ele. E ele saiu correndo, entrou na casa de um amigo, fechou a porta, ajoelhou-se e parecia que ondas elétricas caíam no seu corpo e penetravam em seu corpo. Chegou um momento que ele disse: meu Deus, basta, eu não aguento mais, Senhor. Quando aquele homem levantou-se dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma. Nunca mais a história da América foi a mesma. Aquele homem era Dwight Lima Moody, o maior avivalista de todos os tempos. O homem que levou a Cristo mais de 500 mil pessoas. Deus pode fazer o mesmo com você e comigo. Deus pode derramar sobre nós do seu Espírito. Mas há uma segunda verdade que eu gostaria de mencionar no texto. E a segunda verdade é que o avivamento não é apenas promessa de Deus, o avivamento é também necessidade da igreja. Volte os seus olhos comigo para o verso 3, está escrito aí: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Você sabe que há vários símbolos para o Espírito Santo na Bíblia: o vento, o hálito, o óleo, a pomba, o fogo, o azeite. Mas aqui, propositadamente, o símbolo do Espírito é a água. E por quê? Por quê? Penso eu que por algumas razões. Primeiro, porque não há vida sem água. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. O que significa isso? Você pode ter templos modernos, você pode ter tecnologia sofisticada, você pode ter cantores maravilhosos, você pode ter musicistas extraordinários, você pode ter pregadores eruditos, você pode ter gente influente na sociedade, mas sem o Espírito Santo não tem vida na igreja. Nós precisamos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo, nós não podemos fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Eu tenho que concordar com Charles Haddon Spurgeon quando ele disse o seguinte: é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma pessoa só possa ser salva sem a obra do Espírito Santo. Nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, nós poderíamos reunir toda a nossa tecnologia, nós poderíamos reunir toda a nossa eloquência e comunicação, e mesmo assim jamais faríamos um verdadeiro cristão. Só o Espírito Santo convence de pecado, só o Espírito Santo regenera, só o Espírito Santo batiza no corpo de Cristo, só o Espírito Santo santifica, só o Espírito Santo transforma, só o Espírito Santo conduz a igreja em triunfo. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, queridos, a água também nos sugere uma outra coisa. A água é necessária para purificar. E eu não sei se você já perguntou por que é que nós não recebemos um avivamento ainda. Essa é a minha angústia, esse é o meu clamor, esse é o meu choro diante de Deus. Eu oro constantemente e digo assim: meu Deus, tu já fizeste coisas tão fantásticas no passado, tu já visitaste tantos países, tantas cidades de forma tão extraordinária. Faz de novo, Deus, faz de novo, Senhor. E talvez a pergunta é essa: mas por que Deus ainda não fez? Será que Deus está indiferente? Será que os céus estão fechados? Será que as mãos de Deus estão encolhidas? Será que o coração de Deus está insensível? Será que a igreja não precisa de avivamento? Será que as pessoas hoje são apáticas a ponto de não quererem mais o avivamento? O que está acontecendo? E eu só tenho uma resposta para isso: entre as chuvas de Deus e a terra seca existe um obstáculo no caminho. Entre a necessidade da igreja e o avivamento existe um obstáculo, e esse obstáculo chama-se pecado. Pecado. Meus irmãos,
Olha a realidade hoje no meio evangélico, você não vê mais choro pelo pecado. Não vê tristeza pelo pecado. Nós batizamos pecado de doença, de tudo enquanto é tipo de doença, menos de pecado. As pessoas não sentem tristeza mais pelo pecado. O grande drama da igreja evangélica brasileira é que ela está a passos largos na direção de uma secularização. Preste bem atenção nisso. O índice de divórcio hoje entre os cristãos é quase o mesmo entre os não cristãos. O índice de rapaz e moça que vão para a cama com o namorado é quase o mesmo daqueles que não são cristãos. O índice daqueles que se dizem cristãos e são desonestos em seus negócios é quase o mesmo daqueles que não são cristãos. O índice de empresários cristãos que muitas vezes sonegam e surrupiam o erário é quase o mesmo daqueles que não são cristãos. Não há diferença. As pessoas entram para a igreja, mas a vida não muda. As pessoas se declaram cristãs, mas o caráter não é transformado. As pessoas penetram para os arraiais evangélicos, mas não há mudança na vida de forma profunda. E enquanto nós não botarmos a boca no pó, enquanto nós não reconhecermos que nós carecemos de Deus, que nós dependemos da graça de Deus, enquanto nós não chorarmos pelos nossos pecados, as torrentes de Deus não cairão sobre nós. Leia a história, e vocês jamais verão um avivamento que não tenha sido precedido por choro pelo pecado. E eu não estou falando de arrependimento epidérmico, superficial, eu estou falando de algo profundo, de tristeza pelo pecado, de angústia pelo pecado, de entender que Deus é santo, 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 e Ele não pode comungar com o erro, Ele é luz e não pode ter comunhão com as trevas. Meus amados irmãos, avivamento não é para o mundo, avivamento é para a igreja, avivamento é para o povo de Deus, porque quando o povo de Deus se arrepende, quando o povo de Deus se volta para Deus, quando o povo de Deus se angustia pelo seu pecado, quando o povo de Deus confessa o seu pecado, então o mundo é impactado. Foi o próprio Deus quem disse: santificai-vos e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando a igreja de Deus se volta para Deus, o mundo conhece Deus. Nós precisamos de avivamento, queridos. Precisamos de avivamento. Eu, como pastor, estou um pouco angustiado, aflito até, por essa secularização da igreja. Coisas pequenas. Quer ver uma coisa? A festa de casamento dos nossos filhos hoje está virando uma vergonha. Você sai do templo, onde você fez um culto a Deus, e vai para um rico cerimonial, e lá o pau quebra. O pau quebra. Se bebe todas. Se acende as luzes como uma boate moderna. E as pessoas que são chamadas de cristãs voltam para casa bêbadas, trôpegas. Enchimento do Espírito é o que precisamos, e não enchimento de vinho. Precisamos buscar a Deus, precisamos nos encher de Deus, precisamos ter sede de Deus, precisamos buscar a face do Onipotente, e quando Deus for o prazer da nossa alma, então o mundo será atraído para o Evangelho de Jesus Cristo. Mas há uma terceira verdade nesse texto, irmãos. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, é necessidade da igreja. Mas terceiro, o avivamento precisa ser desejado ardentemente pela igreja. Volte ao verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas figuras aqui: terra seca e sedento. Algumas vezes, querido governador, querido prefeito, nesses 10 anos que eu estou aqui participando da consciência cristã, meu coração chegou aqui abatido. Ao me aproximar dessa região e vi a seca implacável, o solo nu, descalvado,
o gado morrendo de fome e de sede, a terra esturricada, bramando por chuva. Você sabe que a sede é diferente da fome. Quando você está com fome e não come, seu estômago reclama e dói. Mas se você não toma a refeição na hora, a dor vai embora. E você jejua um dia, você jejua 2 dias, você jejua 3 dias, você jejua 7 dias. Não é assim com a sede. A sede é implacável, a sede é dura, a sede golpeia, a sede estiola, a sede esmaga, a sede mata. Sabe quando nós teremos um avivamento? Quando nós tivermos sede de Deus. Sede de Deus. Quando a nossa alma bramar por Deus. Quando nós estivermos sedentos, não da bênção, mas do abençoador, não da dádiva, mas do doador, não de coisas, mas de Deus. Nunca houve, irmãos, qualquer avivamento que não tenha sido precedido por oração. Por oração. E eu anseio por isso. Eu anseio por esse tempo. Quando os céus verão uma igreja sedenta, sequiosa, desejosa da unção, do poder e da virtude do Espírito Santo de Deus. Eu estive em Quaçuzabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento nos idos de 1966. E aquele avivamento aconteceu de uma forma muito curiosa. Havia um pregador na região, chamado Earl Stiggin, e ele armava sua tenda para pregar para os Zulus, uma tribo, um povo feiticeiro, animista, virulento inclusive. E um dia uma mulher se aproxima e pergunta para o pregador assim: mas o senhor está dizendo que o seu Deus tem todo o poder? E ele diz: é isso que eu estou pregando. E ela sentiu-se aliviada e diz: então é do seu Deus que eu preciso, porque tem uma filha lá em casa endemoniada, amarrada com arame no tronco, e ninguém consegue libertá-la. Vamos lá libertar minha filha. E o pregador diz que sentiu um calafrio na espinha, e ele diz: meu Deus, isso não funciona agora, o que é que eu vou fazer? Quando ele chegou, a cena era triste. Aquela moça estava com uma fera ferida, amarrada num tronco. E em vão ele tentou expulsar os demônios daquela mulher. Chamou os outros missionários, vieram, não conseguiram nada. Amarraram-na e levaram-na para uma fazenda, e ela quebrou tudo lá, e a situação ficou pior ainda. E aquele missionário tomou uma decisão na vida: eu vou embora. Eu não tenho mais autoridade para pregar aqui. Eu vou arrumar as malas e voltar para o meu país. Quando Deus falou com ele: você não tem que voltar, você tem que buscar poder. E ele parou tudo que estava fazendo, e ele começou a buscar Deus. E os missionários começaram a buscar Deus. E nos últimos 3 meses, eles se reuniam 3 vezes por dia, apenas para chorar por causa de seus pecados. Depois de 3 meses de lágrimas, uma jovem interrompe uma reunião de oração e diz: pastor, o senhor já pregou que Deus fez maravilhas no passado. O senhor já pregou que o Espírito Santo desceu poderosamente sobre a igreja em tempos idos. O senhor nos tem ensinado que Deus é o mesmo ontem, que Deus é o mesmo hoje, que Deus é o Deus amanhã, que Deus não muda, que Ele é o mesmo. Então vamos nos ajoelhar aqui e vamos clamar: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. E naquela semana, o Espírito Santo foi derramado poderosamente sobre aquele lugar. Os feiticeiros iam correndo, chorando, confessando os seus pecados. Ali eu vi um templo erguido para 12 mil pessoas numa fazenda, e pessoas do mundo inteiro indo ali para ver o que Deus estava fazendo. Porque o avivamento precisa ser precedido por sede de Deus, por volta para Deus, por oração fervorosa. Mas eu quero terminar. E há um 4º aspecto aqui que eu quero destacar. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, necessidade da igreja. Terceiro, deve ser buscado ansiosamente pela igreja. E 4º,
ele traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado é o crescimento numérico. Olha o verso 4 comigo. E os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Louvado seja Deus. Há muitas igrejas hoje, irmãos, minguando. Há poucos dias um pastor chorando comigo disse assim: pastor Hernandes, a minha denominação não batizou uma pessoa por ano, em média, por igreja. Há igrejas na Europa e nos Estados Unidos e Canadá diminuindo ano após ano, perdendo milhares e milhares de membros. Há igrejas hoje que o crescimento é vegetativo. Há outras que crescem muito, mas não têm evangelho. Irmãos queridos, quando a igreja experimenta um avivamento, o próprio Deus toca os corações, o próprio Deus atrai os corações, o próprio Deus faz com que a igreja cresça e floresça de forma extraordinária. Eu acho que a maioria de vocês aqui conhece o missionário Ronaldo de Almeida Lidório, um homem de Deus. Ele foi plantar uma igreja entre os Concombas, em Gana, um povo ágrafe, um povo animista, nunca antes tocado pelo evangelho. E quando ele chega lá em Gana, ele passa 3 meses orando e jejuando, pedindo a Deus uma estratégia para alcançar o povo. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus fez o primeiro milagre. Os Concombas não aprenderam o nome dele, Ronaldo, era um nome muito complicado. Aí trocaram o nome dele para um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém lhe perguntava: como é que você chama? Ele respondia: eu sou o homem que diz que existe um Deus. Aí eles perguntaram: qual o seu Deus? E ele respondia: ajunte o povo da sua aldeia que eu vou lhes contar quem é o meu Deus. Não tinha melhor introdução de sermão do que o nome dele. Desta maneira, uma mulher fez uma viagem a pé, 3 dias, numa picada, porque a filhinha dela de 7 meses estava à beira da morte, com feridas da cabeça aos pés, com a pele necrosada. E aquela mulher chega onde o Ronaldo estava, desembrulha a criança dos lençóis, aquela criança com a pele necrosada, à beira da morte. A mãe pergunta assim: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? O Ronaldo disse: sou eu mesmo. E ela disse então: eu queria saber se o seu Deus pode curar minha filha, porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada por ela. Se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar minha filha. O Ronaldo pegou aquela criança nos braços, fez uma breve oração e disse: Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo, este povo não sabe que o teu filho morreu e ressuscitou, e tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Deus, cura esta criança para a glória do teu nome, para testemunho do evangelho neste lugar. Entregou a criança de volta à mãe, ela embrulhou aquela criança nos lençóis, caminhou de volta para sua casa 3 dias a pé. Quando ela chegou na sua aldeia e desembrulhou a criança, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. Deus havia regenerado a pele daquela criança. E aquela mãe saiu gritando a plenos pulmões em todas as cabanas da sua aldeia ter encontrado o Deus vivo. E o Ronaldo registra num dos seus livros que a partir daquele dia não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa se convertesse a Cristo Jesus. Ele ficou lá pouco mais de 5 anos e plantou 14 igrejas com mais de 5.000 pessoas convertidas, e hoje já são mais de 40 igrejas, porque quando Deus visita o seu povo, os descendentes de Abraão florescem como salgueiros junto às correntes das águas. Segundo resultado, irmãos, do avivamento é testemunho dos crentes. Olha o verso 5 comigo. Um dirá: eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó. Irmãos, nós somos alguns milhares aqui nesta noite. Vocês já imaginaram o impacto que Campina Grande, que a Paraíba e que o Brasil sofreriam se cada um se levantasse aqui para dizer: eu sou do Senhor? Quando o médico, quando o enfermeiro,
quando o advogado, quando o engenheiro, quando o professor, quando o juiz, quando o promotor, quando o político, quando o comerciante, quando o empresário, quando o estudante, quando o homem, quando a mulher, quando a dona de casa, quando o taxista, quando todos se levantarem para dizer: eu sou do Senhor, 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 por todas as ruas, por todas as vielas, por todos os becos, por todas as praças, por todas as universidades, por todos os hospitais, por todos os departamentos dessa sociedade, o Evangelho impactaria o Brasil. Meu amado irmão, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não depende do seu conhecimento, não depende da sua eloquência, não depende das suas estratégias. Abra sua boca, proclame essa palavra, porque esta palavra é a palavra poderosa do Deus vivo. Eu era seminarista na cidade de Campinas, quando uma missionária, chegando no seminário nos idos de 1978, chegou para mim e disse: eu vou levar você hoje na escola de cadetes de Campinas, lugar bonito, alguns aqui conhecem, e eu entusiasmado com o Evangelho, como graças a Deus sou até hoje, e a primeira pessoa que eu vi na minha frente foi um cadete, claro, trajando a sua farda bonita, João Miguel Corpas, com a sua metralhadora na mão. E eu me aproximei do João Miguel Corpas e perguntei: João Miguel Corpas, você conhece Jesus, o Filho de Deus? João Miguel Corpas faltou me bater, falou impropérios, blasfêmias, não me fala essa bobagem, eu não creio nessa tolice, eu não acredito nesse negócio de Deus, e não me vem incomodar. E eu confesso a vocês que eu fiquei constrangido, perdi o rumo de casa, fiquei calado na frente dele por algum tempo. Mas antes de ir embora, Deus me deu ousadia. Eu disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora eu tenho que lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, acreditando você nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir, ele existe assim mesmo. Segunda coisa, esse Deus ama você, João Miguel Corpas. Esse Deus se importa com você. E ele provou o amor dele por você, mandando o seu filho Jesus morrer na cruz em seu lugar, em seu favor, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa que eu tenho que lhe dizer é que você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo. Eu saí fugindo, porque o cara estava com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia esperar, é que no dia seguinte a mesma missionária voltasse ao seminário. Ela disse: Hernandes, eu quero que você vá na minha casa agora. Falou: o que aconteceu? O João Miguel Corpas está na minha casa e quer te ver. Aí eu pensei: será que ele não gostou da minha abordagem? E fui para lá pensando 1000 coisas. Quando eu chego naquela casa, o João Miguel Corpas estava sentado no fundo da sala, e quando ele me viu entrar, ele se levantou, correu na minha direção, me segurou pelos braços, e chorando copiosamente, ele disse: me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele soldado ateu estava de joelhos, se rendendo aos pés do Salvador. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo, eu tive o privilégio de vê-lo sendo batizado, eu tive a alegria de vê-lo levando outros colegas a Cristo. Mas quando eu saí do seminário, eu perdi o contato com o João Miguel Corpas. O ano passado, o ano anterior, 2012, pregando na CEPAL em São Paulo, alguém se aproxima de mim e pergunta assim: você tem contato com o João Miguel Corpas? Eu disse: não. Eu gostaria muito de saber onde ele está, como é que ele está. E a pessoa diz assim: eu sou amigo dele. E diz: o João Miguel Corpas hoje é um general. O João Miguel Corpas hoje é um ministro do Evangelho. É um pregador da palavra de Deus. E há poucos dias eu fui jantar na casa dele. E me alegrar com ele. E Deus me ensinou uma lição: abra a tua boca e eu a encherei. Talvez você diga assim: mas pastor, eu não fiz teologia, mas eu não conheço tanta Bíblia assim, mas eu não fiz um curso de evangelismo, mas eu não tenho tanta metodologia para pregar. Meu amado irmão, o que você sabe é suficiente para levar alguém a Cristo. E se você não sabe nada, talvez você possa dizer assim: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo.
Mas há um último resultado no texto, irmãos. Há um último resultado. Quando Deus traz avivamento para a igreja, tem crescimento numérico, tem testemunho do evangelho verbal, mas tem testemunho de vida. Está escrito aí no verso 5: o outro escreverá na própria palma da mão: eu sou do Senhor. Tem muita gente que diz que é do Senhor hoje, mas quando você vai ver a vida dele, você fica em dúvida. Como é que trata a esposa? Como é que trata o marido? Como é que trata os filhos? Como é que lida com os pais? Como é que lida com dinheiro? Como é que lida com sexo? Como é que lida com vaidade? Você fica em dúvida. O cara diz que é crente, mas dá cheque sem fundo. O cara diz que é crente, mas mente, é desonesto. O cara diz que é servo de Deus, mas a vida dele está uma bagunça. Irmãos amados, é triste dizer isso, é triste, mas uma das classes mais desacreditadas na nação brasileira são os pastores. Tem muito lugar por aí que falar que é pastor é sinônimo de picareta, de mau caráter. Eu vou todos os anos pregar no Canadá, todos os anos, e todos os anos a pergunta na hora da entrada é a mesma: quem é o senhor? O que o senhor veio fazer aqui? E a minha resposta é a mesma: eu sou pastor, vim pregar o evangelho. Na hora eles me mandam para uma salinha especial para uma investigação maior. Na hora. O que a igreja evangélica brasileira precisa é de uma faxina ética. É de uma mudança de caráter, é de uma nova postura. No passado, quando alguém dizia eu sou crente, você podia fechar ou apertar a mão com ele, não precisava nem fazer documento não, a palavra do crente valia. Hoje, tem muita empresa que não quer contratar funcionário crente. Meus irmãos, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um choque ético na igreja brasileira. Nós precisamos de que quando você se levantar e dizer eu sou um cristão, você está disposto a morrer por Jesus. Eu estive conversando essa semana com um pastor missionário lá do Egito. Pasmem vocês, mas Deus está fazendo coisas impressionantes no meio dos muçulmanos. E sabe qual é o teste para alguém ser recebido na igreja para ser batizado? Não é fazer perguntinha de catecismo, você crê na Bíblia, você não crê na Bíblia, tal. Nada disso. A pergunta é uma só: você está pronto a morrer por Jesus? Você está pronto a morrer por Jesus? E eu ouvi um testemunho essa semana, que um jovem cristão frequentou a igreja, vindo das alas do islamismo, e na hora de uma pergunta o pastor disse assim: você está pronto a morrer com Jesus, por Jesus? O jovem titubeou. O pastor disse: você vai ficar 6 meses, daqui a 6 meses você volta aqui, eu vou fazer uma pergunta, se você estiver preparado, você vai ser recebido. Passaram 6 meses, e aquele jovem então tomou a decisão: não, eu estou pronto a morrer por Jesus. Só que eu tinha que comunicar isso ao seu pai. E dentro da realidade religiosa e cultural dele, isso é uma traição, uma alta traição. Ele podia ser deserdado, ele podia ser morto pela própria família. E ele disse: papai, eu preciso dizer uma coisa para o senhor. Eu sou um cristão, eu amo a Jesus, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, e eu vou professar o nome dele publicamente, e eu queria sua permissão. E o pai disse: meu filho, você tem minha permissão. O filho ficou escandalizado, choque: mas papai, o senhor não vai falar nada? O senhor vai concordar comigo? Você tem minha permissão. Como assim, papai? E o pai disse: meu filho, eu sei que o seu Deus existe, porque eu mesmo vi você indo na igreja cristã. Você acha que eu sou tolo? Eu acompanhei seus passos, e eu mesmo, meu filho, botei veneno na sua comida para te matar, eu mesmo. E eu fiz isso várias vezes,
E você não morreu. O seu Deus é real. O seu Deus é vivo. Você pode ser um cristão, meu filho. Nós precisamos de um cristianismo viril, um cristianismo maiúsculo, um cristianismo superlativo, um cristianismo de vida. É isso que vai impactar a nação brasileira, é isso que vai influenciar a sociedade brasileira. O evangelho verdadeiro, genuíno, o evangelho dos apóstolos, o evangelho dos reformadores, o evangelho dos missionários, o evangelho dos avivalistas, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É nesse avivamento que eu creio, é por esse avivamento que eu oro. E eu anseio ardentemente que você nesta noite não desista, até que os céus se fendam e Deus derrame sobre nós copiosamente do seu Espírito. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Ó Deus querido, Tu sabes que a maior necessidade nossa, Deus, não é de coisas. Tu sabes, Deus, que nós já temos mais do que nós precisamos. Nós precisamos de Ti, Senhor. O que adianta termos tantas coisas e não termos a Tua presença? De termos tanta influência e não termos o Teu poder? Por amor do Teu nome, visita a Tua igreja, restaura a Tua igreja, cura a nossa infidelidade, dobra o nosso coração, traz arrependimento para a vida, livra-nos do oba-oba, da superficialidade, livra-nos, meu Deus, das falsas doutrinas, do falso evangelho, do falso cristianismo, do falso testemunho. Ajuda-nos, Deus, a nos voltarmos para Ti, a nos voltarmos para a Tua palavra, a Te conhecermos na intimidade, a experimentarmos um toque profundo, poderoso do Teu Espírito. Levanta a Tua igreja na força, no poder e na unção do Teu Espírito, para que este Brasil conheça o Deus vivo, para que o Evangelho prospere nessa terra, para que a verdade prevaleça, para que a luz dos céus espanquem as trevas, e para que a Tua glória se manifeste em nossa nação. Ó Deus, ajuda-nos a não retrocedermos, a perseverarmos até que os céus se fendam e até que Tu desças e realizes uma grande obra na igreja e através da igreja. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia.